Reflexo. Desde o dia em que enterraram Clara, o tempo deixou de correr em linha reta. Antes, havia uma sequência: acordar, trabalhar, almoçar, rir ocasionalmente e ver minha filha brincar com um gato na varanda. Depois, tudo se partiu como um espelho atingido por um grito. 1000 estilhaços que ainda hoje cortam minha mente. Clara foi encontrada com os olhos abertos, o ventre atravessado por uma faca de cozinha, o chão da sala tingido tal qual um útero revertido. Ana, minha filha, escondida atrás do sofá, dizia que um monstro havia levado a mamãe. Ninguém acreditou. Nem eu, num primeiro momento. Mas algo em mim já se fraturava. Uma intuição ancestral, pré-verbal, sussurrava que o real estava se desfazendo pelas bordas. Depois disso, Ana parou de falar. Tornou-se uma sombra do que fora. Levei-a ao médico. Fizemos exames, e o mundo caiu em ruínas definitivas. O diagnóstico era impensável. O sangue revelava um vínculo que não deveria existir. Era Marcos. Meu irmão. Não precisei que ninguém dissesse mais nada. O olhar dos médicos, das assistentes sociais, das paredes, todos me diziam o mesmo. E assim, tudo ruiu: a moral, a lógica e Deus. Deixei de sair de casa. As paredes, que antes abrigavam vida, agora exalavam memórias apodrecidas. A luz entrava pelas janelas, como se invadisse um túmulo. Ana foi levada. Disseram que eu não tinha mais condições de cuidar dela. Passei a viver em silêncio. A televisão, sempre ligada no mesmo canal, exibia programas religiosos, uma zombaria dirigida a mim. Às vezes, ouvia a risada de Clara vinda do corredor. Às vezes, via Ana sentada na escada, com os olhos vazios. Certa noite, vi Marcos parado diante da cama, sorrindo com olhos de vidro. Levantei-me de súbito. Ele havia desaparecido. Foi nessa semana que percebi que o espelho do quarto, o antigo espelho da minha avó, herdado como uma maldição familiar, não refletia mais minha imagem. Uma rachadura atravessava seu centro, crescendo a cada dia. Feito uma veia pulsante no vidro. E então ele começou a falar. Ele te tirou tudo, disse a voz, baixa, densa, oleosa. As palavras não vinham de fora. Não eram som. Eram algo mais profundo. Penetravam, não pelos ouvidos, mas pela espinha. Seu irmão não apenas destruiu. Ele moldou algo novo dentro de você. O espelho não mostrava meu rosto. Entretanto, mostrava o que havia por baixo. Desnudava camadas. Movia-se tal qual um organismo vivo e atento. Não era espírito. Não era humano. Era mais íntimo que o sangue. Mais antigo que o medo. Não questionei. Nem consegui. Havia uma simetria sinistra nas palavras. Um eco de verdade que não podia ignorar. Parei de comer. Dormia em pedaços. O tempo oscilava feito uma vela prestes a apagar. O relógio derretia na parede. Às vezes, dias passavam em 1 hora. Às vezes, um segundo durava uma eternidade. Comecei a escrever nas paredes. Rabiscos, nomes, símbolos e frases desconexas. Repetia como um mantra involuntário: Marcos. Clara. Ana. Culpa. Inferno. Espelho. Até que o espelho respondeu com um rosto. O meu reflexo havia voltado. Mas havia algo errado no olhar. Não te ofereço paz nem justiça, articulou. Só te devolvo o que foi roubado. A clareza. A casa passou a exalar cheiro de carne queimada, embora nada estivesse no fogo. As janelas foram vedadas por sombras. O relógio parecia desistir da forma. O que está acontecendo? Perguntei, sem voz. O reflexo estendeu a mão. Pegue minha mão. Entre no espelho. Tentei gritar, porém nada saiu. Tentei correr, no entanto o chão cedeu tal qual lama. Seu irmão refez você com aquele ato. Há simetria nisso. O mal exige retorno e sacrifício. As palavras tatuavam-se na mente, ardendo como ferro em brasa. Então, o chão me engoliu. Acordei ofegante. Estava no meu quarto. Mas a luz não acendia. Uma luz fraca e avermelhada dominava o ambiente. Tudo estava levemente distorcido, parecendo um pesadelo lúcido. Meu irmão estava lá. Olhava-me. Aproximou-se. Mate-me. Você sabe o que eu fiz. Precisa agir. Precisa se vingar. Não consegui.
Não por falta de vontade, e sim porque meu corpo não obedecia. Eu era uma criança assustada. Não vai me matar? Tudo bem. A luz sumiu. Quando voltou, Marcos estava morto, pendurado por uma corda no teto. Em frente a mim. Eu o matei? O que você fez? Perguntou Clara, surgindo no canto do quarto. Ana estava ao seu lado. Você sempre pensou que ele me feriu. Mas ele me amava. E eu também o amava, disse Clara, com a voz calma. Eu também, murmurou Ana, soltando a mão da mãe e se aproximando. Tremi. Suava. Meu coração martelava as costelas. Ana me abraçou, chorou, pediu ajuda. Depois, tapou minha boca com a mão e sussurrou: Você matou o meu papai. E então forçou a mão dentro da minha boca. Depois, o braço. Tentei resistir, mas era forte demais. Até que tirei forças do além e a golpeei na cabeça. 1, 2, 3 vezes. Ela caiu. Desmaiada. Clara, no canto, observava em silêncio. Corri. Queria sair. Abrir a porta. Fugir. Contudo, ao atravessar a porta, eu voltava ao mesmo quarto. Repeti diversas vezes. Sempre o mesmo quarto. Desisti e sentei-me na cama. Observei ao redor. Clara havia sumido. Ana também. Marcos. Todos. Deixe-me ajudá-lo, disse o espelho. A voz não era uma voz. Era como se os meus próprios pensamentos tivessem ganhado uma tonalidade alheia, grave. Engoli em seco. Olhei. A imagem estava lá. O reflexo parecia comum, mas sob a superfície vibrava uma segunda pele, prestes a romper. Eu não vou entrar, respondi. O reflexo franziu o senho. Os olhos do outro, meus olhos, brilharam úmidos, como se contivessem piedade. Você já entrou. Só não percebeu ainda. Senti um calafrio lento, denso, percorrer a espinha. O carpete estava úmido. A lâmpada oscilava em silêncio. E o espelho parecia respirar. A luz apagou novamente, e o silêncio tomou conta, mas não o silêncio normal. Era um silêncio que escorria das frestas, que pesava no ar. Então, vieram os sons. Primeiro, um arrastar metálico, feito correntes em um porão. Depois, batidas lentas, compassadas. A madeira gemeu. A luz pulsou vermelha. Sob a fresta da porta, uma sombra passou, pequena demais para ser de alguém em pé, grande demais para ser ignorada. Algo rastejava. Talvez só esperasse. O som de respiração, não minha. A maçaneta girou levemente, um aviso. Silêncio. Então passos normais, humanos, se aproximaram. Um clique. Uma pequena abertura se formou na parte inferior da porta, como um sorriso sem dentes. E ela, alguém ou algo, deslizou um prato com carne fresca.